Cachimbadouro, da manga e do piqui, na lixeira do jardim Araçá. Tem São Gonçalo, Cururu e Siriri, Cuiabá, Cuiabá. Do Cachimbadouro, da manga e do piqui, na lixeira do jardim Araçá. São Benedito, parque da exposição, pergunta candeeiro, parece enxovão. No CPA, toda noite a gente para, da velha prainha e Maria Taquara. Cuiabá, Cuiabá, Vila Real de Bom Jesus de Cuiabá. Tem Gegé, samba na avenida, mas ele é meu cheiro que se vive a vida. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. E imagina só não querer mais, imagina só não querer, imagina só não querer mais, imagina só não querer. As frequências mudam e você também. As frequências podem ir mais além. As frequências mudam e você também. As frequências podem ir mais além. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais, um caos, um cais, um caos. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. E imagina só não querer mais, imagina só não querer, imagina só não querer mais, imagina só não querer. As frequências mudam e você também. As frequências podem ir mais além. Low and high, you understand in my head. As frequências podem ir mais além. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais soando desiguais, um caos, um cais e mais. Ouvi frequências neurais.
boa tarde a todos. É com muito prazer que eu estou aqui. Meu nome é Liana Amorim Correia Trotti, sou professora de enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro e gostaria de dar boas-vindas aos presentes e ao palestrante da conferência que vai acontecer agora. Agradeço a todos por estarem presentes em mais uma atividade do evento da Trilha 3. A nossa conferência terá o tema Metodologias Ativas e Impactos na Aprendizagem. Será proferida pelo Dr. José Morin. José Morin é doutor em comunicação pela Universidade de São Paulo, professor aposentado de novas tecnologias na USP, cofundador da Escola do Futuro da USP, gerencia pesquisas e projetos de inovação com metodologias ativas e tecnologias digitais na educação presencial e à distância. É autor do livro A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, e do blog Educação Humanista Inovadora. Seja muito bem-vindo, professor. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Liana, e a todos que estão aí assistindo e nesse congresso. Eu sou professor, nascido na Espanha, trabalhei mais no ensino superior e aprendi com os jovens, primeiro na universidade e depois em alguns projetos de educação básica, a tentar sair um pouco do esquema do professor convencional em que fui educado e tentar trabalhar essa relação prática e teoria na minha área, que era de comunicação, educação, um pouco nesse viés, um pouco esse lado humanista, trabalhar muito a interação. Então, há muito tempo que os alunos vi que se engajavam mais a partir da experimentação, de trabalhar em grupos, do compartilhamento. Então, o tema de hoje é um tema que, na verdade, já deveria estar resolvido há muito tempo. Metodologias ativas não era para estar falando, era só para realmente trazer assim, as grandes experiências de transformação. É um pouco deprimente do meu ponto de vista, ainda a gente tem que estar ver tantas escolas, tantas universidades focadas muito em conteúdo, em transmissão, numa aula pronta, e, enfim, mas se o tema aparece porque ele ainda tem muito que ver. Depois, as metodologias ativas, eu vi desde que acompanho a internet, então na USP, onde eu dava aula, eu vi a possibilidade de mesclar a aprendizagem ativa com a mistura de cenários e de espaços. Então, comecei a experimentar com os alunos. De um lado, fazíamos pesquisa, e aí criei, junto com um colega meu, o projeto Escola do Futuro, que era a ideia de pensar a Escola do Futuro 30 anos atrás. Então, e experimentei com os estudantes de graduação, de pós-graduação, como aprender ativamente em espaços diferentes, em espaços híbridos. Sala de aula, naquele momento era no laboratório, que nós chamamos de informática, que era novidade, e depois no espaço digital, no ambiente, na plataforma, naquela época era uma plataforma simples, e daí, dessa mistura de espaços, eu comecei a fazer a experiência na pós-graduação, com a licença do departamento, dos alunos poderem ficar em casa, em alguns, uma semana sim e outra não, vindo uma vinha na USP e outra ficava em casa, a poder aprender de forma integrada, no presencial e no online. E muitos alunos vinham de outros estados, além de São Paulo. Então, eles percebiam o sentido de aprender ativamente e, ao mesmo tempo, online. Tudo isso, nesses últimos 18 meses, assim, ano e meio, nós vivenciamos muito mais fortemente, porque nós fomos para o online obrigado. Mas muitos ainda continuam replicando no online um modelo bastante pouco ativo.
o que nós descobrimos, talvez, nesse último ano e meio, pelo menos uma parte, e principalmente no ensino superior, é que podemos trabalhar de forma ativa e, ao mesmo tempo, usando em plataformas digitais, fazendo experiências que antes só tínhamos realizado, talvez, em sala de aula. Então, vou dar um exemplo que, para mim, foi assim, em março do ano passado, quando nós fomos para o digital, eu acompanhei alguns professores trabalhando com projetos de design thinking, que era de resolver problemas em grupos, problemas reais, através de plataformas digitais. E eu só tinha visto, eu mesmo feito e só acompanhado experiências de design thinking no presencial, quer dizer, na sala de aula, dividido em grupos, trabalhar na solução de problemas com aqueles post-its coloridos e tal. Aí eu vi colegas meus mais jovens fazendo isso no online, dividindo os alunos em grupos no Zoom, tudo isso que agora é evidente, mas em março do ano passado não era tão evidente. Então, a possibilidade de trabalhar de forma ativa em pequenos grupos, depois os grupos apresentando cada etapa do trabalho para os demais, compartilhando murais como o Jamboard, o Padlet, era algo que estava aí visível, dava para acontecer, mas a gente não experimentava. Então, as metodologias ativas fazem, primeiro, todo sentido do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do mundo que vivemos, que ele traz essa necessidade de trabalhar a relação teoria e prática de uma forma diferente e de experimentar diante do imprevisto. Nós estamos numa etapa de transformação tão grande em que as formas de pensar, elas de ensinar e de aprender, elas estão evoluindo muito, e é sobre isso que eu queria, assim, falar um pouco com vocês, passar algumas telas, e que vocês conversem, perguntem, assim, através da Liane, quando vocês quiserem, me interrompam, para que eu não fique só falando. Se nós estamos falando de metodologias ativas, deveríamos estar conversando mais entre nós. Vou só colocar aqui algo na tela que vai chegar a vocês, um pouco para que vocês tenham algo um pouco mais organizado. Então, na USP, lá na Escola de Comunicações, ECA, é o lugar onde eu fiz essas experiências com os meus estudantes, além de alguns projetos também na educação básica. Nesse blog, que chama-se Educação Transformadora, já aponta um pouco essa dimensão de tentar transformar a educação, a vida das pessoas, os próprios espaços. Então, faz sentido. Se vocês olham dentro do blog, tem também alguns temas que estão aí nas últimas postagens. Uma é reinventando as formas de ensinar e de aprender hoje, com todas as possibilidades de integração dos espaços, com as metodologias, a dimensão empreendedora, a educação empreendedora que transformará a vida do estudante. Então, não só dar aulas de empreendedorismo, mas trabalhar metodologia ativa dentro desta visão de empreender, de criar, de avançar. E a ideia de que todas as escolas, universidades podem ser inspiradoras, porque não dependem só da infraestrutura tecnológica, dependem muito da relação humana, do design, das experiências, da qualidade da mediação, enfim. E aí os espaços híbridos, a educação híbrida, etc. O que eu falei não é nada novo. Dewey, no final do século XIX, começo do século XX, já falava da aprendizagem experiencial, um pouco da escola ser um espaço vivo de experiências. Montessori com crianças fez isso, Freinet também, lá no interior da França, ele trabalhava com o estudo do meio, relatos do que os
estudantes faziam, aulas multisseriadas ele tinha, e os alunos relatavam, escreviam, ele criou o jornal escolar, enfim, até chegar o Paulo Freire de trabalhar, aprender dentro do contexto de cada um e transformando a própria realidade. Então, tudo que nós falamos a metodologia sempre com foco na aprendizagem por descoberta. O que significa ativa? Que o aluno descubra mais por ele mesmo do que só eu dando tudo pronto. Que ele investigue, que seja um investigador, que ele sempre esteja buscando respostas a perguntas que são importantes e que resolva problemas. Vocês que trabalham mais na área de saúde têm desenvolvido há muito tempo, a solução de problemas. Dentro de modelos híbridos, como eu falei há pouco, essa combinação de atividades presenciais e digitais, mas hoje em contextos bem diferentes. E eu queria dizer que, quando falamos do impacto das metodologias ativas, depende muito em que situação se encontra a escola, a universidade. Tem muitas escolas e universidades onde as metodologias são estratégias individuais de docentes, que significa, tem docentes que estão aplicando e outros não. Tem docentes que já têm uma experiência de trabalhar em grupos, de trabalhar por projetos, e outros docentes continuam dando aula mais expositiva. Então, na verdade, o uso em muitos lugares ainda é pontual, ainda é mais... não mexe muito no currículo, o modelo é disciplinar. Há uma utilização que é mais ampla, quando você junta várias áreas de conhecimento, vários professores e fazem projetos como o antigo STEM, na área das engenharias, e agora o STEAM, agregando também a dimensão artística. Então, você trabalha com ciência, tecnologia, artes, engenharia, matemática, você junta tudo em projetos que resolvem algum problema. Isso já pressupõe um planejamento um pouco mais integrado, uma estratégia mais avançada de metodologias. Então, o impacto das metodologias ele é muito maior quando o aluno percebe que há uma integração mais ampla. Então, o primeiro nível que eu falava, de os professores usando cada um dentro da sua disciplina ou módulo, já é um grande avanço, mas essa segunda dimensão já traz impacto muito maior, porque mexe um pouco uma parte do currículo, na organização, no planejamento, na forma de avaliar. Mas tem instituições, tem escolas que são mais avançadas, porque elas não só trabalham com projetos, mas são escolas cujo currículo é por projetos, que eles trabalham essa visão sistêmica, em que a metodologia ativa faz parte do todo. E aí sim o impacto é enorme, porque ela transforma toda essa estrutura, se torna muito mais flexível, mais ampla, mais personalizada. Os projetos não são pontuais, eles são estruturantes, e esse é o caminho que eu vejo, é de passar primeiro um pouco da experiência um pouco mais individual, que já é grande, mudar a mentalidade de muitos professores para que eles entendam que isso faz sentido, passar para uma dimensão segunda, que eles trabalhem de uma forma mais integrada, e trabalhar num terceiro nível, que é de uma forma mais sistêmica. Então, quando falamos de metodologia, estamos falando de coisas diferentes, de realidades diferentes, dependendo de que escola, de que universidade nós estamos falando. Então, é uma realidade complexa de falar qual é o impacto que ela tem. Sempre tem impacto, é importante, mas quanto mais estruturante quando é uma transformação sistêmica, quando a escola vira uma comunidade de aprendizagem, aí sim
aí faz sentido, né? Aí, mais para crianças, vocês provavelmente não trabalham tanto como as crianças, eu recomendo um pouco como as metodologias ativas e com tecnologias. Gosto do Mitchell Resnick, que segue uma tradição do MIT, do Papert e de outros construcionistas, em que ele fala as crianças aprendem através de mão na massa de projetos, os 4 Ps que ele fala, projetos que fazem sentido e que desenvolvem o propósito, que mexem com a paixão dos estudantes. Então, de alguma forma, o projeto tem a ver com encontrar significado com a vida. A aprendizagem entre pares também é fundamental para que as crianças aprendam entre si melhores e aprendam brincando, usando todos os recursos da gamificação. Então, aqui está um pouco a síntese das metodologias ativas dentro desta visão de como a criança aprende usando todas a neurociência, todas as ciências que nos mostram um pouco como aprender. Mas ampliando o Resnick, nós aprendemos também personalizando, adaptando a cada um, ao ritmo de cada um. Então, metodologia ativa tem a ver também com a personalização e com a dimensão social, a integração com a comunidade, com a família, a escola aberta para o mundo. Então, ativa também que ela abre os muros e traz o mundo para dentro e abre a escola para o mundo. Uma das experiências dos projetos desse Mitchell Resnick no Brasil é o portal Aprendizagem Criativa, são as experiências de compartilhamento de docentes dos seus projetos que estão aí disponíveis, de aprender em grupos, tem os vários núcleos regionais, esses projetos que foram feitos durante a pandemia, agora a volta às aulas, sempre pensando na aprendizagem criativa, no professor e educador que sai um pouquinho daquele medo de experimentar para empreender. E aí, é claro, não vou falar, mas só para aqueles que talvez ou eventualmente algum de vocês não tenha um pouco tanto assim a aproximação, estamos falando de quais? Principalmente de aprendizagem baseada em projetos, em problemas, por pares. Então, o Eric Mazur já há muito tempo fala do peer instruction, que a ideia dos alunos vão sendo avaliados e eles depois em grupo vão revendo essa avaliação e o professor interage depois, ou aprendem em times trabalhando a mesma situação de várias formas. Então, o TBL e o peer instruction tem uma série de interações entre si, a aprendizagem através de jogos ou de mecanismos que simulam os jogos, os desafios, fases, recompensas, enfim, algum tipo de competição. Isso são elementos que engajam muito nossos estudantes e principalmente nesse período de aprendizagem digital, a gamificação, ela tem tido um papel importante em manter os alunos interessados, não é? Também aprendizagem através de histórias que ouvimos, que relatamos e histórias que construímos, que contamos, então através do storytelling. Então há muitas formas hoje de trabalhar a aprendizagem ativa. Então implica também que os docentes ampliem seu repertório, experimentem, olhem para aqueles que nos mostram um pouco como fazer. E trabalhar também tudo isso com a dimensão de preparar os alunos antes, então aula invertida, que não é fácil de gerenciar, mas ter um momento de preparação, depois trabalhar com alguns elementos de aplicação, discussão e aprofundamento. Tudo o que eu falei está dentro de um contexto de pensar as metodologias ativas em arquiteturas pedagógicas flexíveis. Estou usando sempre a palavra flexibilidade mental, flexibilidade no planejamento, integração, flexibilidade em adaptação aos vários contextos. Então, essa flexibilidade
ela tem a ver um pouco. Eu prevejo, planejo, penso sozinho ou com colegas, mas depois eu tenho que entender qual é meu aluno, onde ele está. Então, a partir da experiência, da vivência e do conhecimento prévio que eu tenho do aluno. Então, saber o que para ele é significativo, quais lacunas que tem. Nós podemos começar a usar algumas plataformas com algum grau de inteligência que mapeiam onde está esse aluno, que falhas ele tem. Aqui na saúde, por exemplo, no Instituto Einstein, tem uma série já de aplicativos que eu vejo usando para mapear as competências dos estudantes, só para dar um exemplo na área de saúde, mas tem vários lugares que usam de forma bastante interessante essa ideia de conhecer o nosso aluno para tentar trabalhar quais são as fortalezas e as fragilidades que tem e envolvê-los num mix de atividades de pesquisa, leitura, experimentação e reflexão. Trabalhar essas arquiteturas, como falei há pouco, da aprendizagem invertida, e trabalhar com projetos e várias formas de aprender em grupo. Então, são muitas possibilidades que pressupõem um educador muito aberto, humano, atento e que domina tanto as estratégias quanto também as estratégias metodológicas e as estratégias também digitais, hoje que tem que acompanhar principalmente o ensino superior, né? Trabalhando com, sempre que possível, projetos reais, trazidos da comunidade. Essa área de saúde tem trazido muito isso, mas há países que eu acompanho mais de origem, por exemplo, hispânica, ibérica, que tem um forte foco assim, na aprendizagem serviço. Veja um portal da Espanha que se chama Aprendizaje Servicio, então, tem esse nome, a quantidade de experiências que eles relatam lá, de como trabalhar isso, enfim, isso é importante. E trabalhar com ênfases diferentes, projetos que a escola, a universidade escolhe, outros que o docente escolhe, outros que os estudantes escolhem, enfim, trabalhar com várias propostas que façam sentido. Falamos de arquiteturas pedagógicas mais flexíveis, mas tem que ser negociadas com os estudantes, tem que haver algum consenso, tem uma combinação, trabalhando 3 dimensões que hoje são fundamentais na educação. Então, metodologias ativas é um pedaço de algo maior, que é combinar os percursos individuais, que não são iguais, que o aluno possa fazer escolhas no currículo, que ele possa seguir algumas inclinações que ele tem, e que trabalhe também intensamente em grupos. E as escolas hoje que nos trazem algumas surpresas assim de como trabalhar essa forma gamificada, como a chamada Escola 42, que é de engenharia, de computação, e que surgiu na França e tem uma unidade no Rio, outra em São Paulo. Eles trabalham muito essa aprendizagem em grupos, gamificada por projetos, quase sem tutoria, e combinando tempos individuais e grupais. Tempos individuais, grupais, e os currículos devem prever também tempos de mentoria, em que o aluno é orientado para adaptar o currículo ao seu perfil, ele pensar também como ele vai aplicar tudo aquilo no seu futuro, ele prever um pouco o que chamamos carreira profissional e o projeto de vida. Então, metodologias ativas dentro do projeto de vida, faz todo sentido. Algumas questões, assim, que um pouco para alimentar o debate, imagino que vocês tenham essas e outras, mas eu já vou levantando algumas. Como usar as metodologias de forma inovadora em projetos,
em que a grade curricular ainda é fechada, é muito disciplinar, em aulas assim com pouca flexibilidade, com escolas pouco abertas, com gestores pouco proativos, que ainda temos em boa parte das nossas instituições de educação básica e superior no Brasil. Então, metodologias, elas têm pouco impacto se não são pensadas dessa forma mais ampla e se não tem uma estrutura de um ambiente acolhedor e de professores abertos e que tem tempo de planejá-las. E aí também que eles têm condições de equilibrar o que a sociedade demanda, que é muito conteúdo. Os pais pensam que o professor tem que dar muita aula, tem que dar conta da matéria, cobra isso, seja no ensino médio, para preparação para o Enem, para o vestibular, no superior para o ENAD, ainda uma cobrança social para dar conta de conteúdos e como trabalhar com projetos e não perder também essa dimensão de abranger as questões importantes que o programa de cada área de conhecimento prevê. Então, essa é uma questão que temos que equilibrar e trabalhar bem para não ir nem tanto lá, nem tanto cá. Uma outra questão é que vocês que estão aqui, é porque estão convencidos, estou falando para quem já sabe e quer e aplica provavelmente, mas e a quantidade de colegas de vocês que estão aí, que são resistentes, que acham que isso não dá, que isso não é para ele, que é muito trabalhoso, que ele prefere... E também temos muitas pesquisas que mostram que os alunos também adoram aula expositiva, porque é muito mais fácil fazer uma prova depois de uma aula do que trabalhar ativamente. Ele tem que se engajar muito mais. Metodologias ativas dá trabalho para o professor, dá para a instituição que tem que redesenhar as salas de aula, também dá mais trabalho para os estudantes também, porque eles têm que se envolver mais. Então, faz sentido, o aluno aprende mais, assim, a longo prazo, desenvolve mais as competências, todas as pesquisas nos apontam nessa direção, se for isso bem feito, mas dá mais trabalho, não tem como. E esse dar trabalho, estresse, por exemplo, agora que estamos no período de aulas online, isso cansa bastante, gera tensão, desgaste, acompanhar cada estudante, saber se eles estão interessados ou não, poder mapear onde está cada um, isso é bastante trabalhoso e não é trivial. Outras questões ainda, nós falamos muito de aula invertida, mas a gente sabe que uma parte dos alunos se prepara e outra não, e o que a gente faz com aqueles que não se preparam, como trabalha. É possível, eu já vi, aqui mesmo no online, tem professores que eu acompanho, em que eles criam atividades diferentes para quem se preparou e quem não se preparou, depois nos momentos síncronos, mesmo nas plataformas aqui, como Meet, Zoom, Teams e outras, eles trabalham com grupos diferentes para valorizar aquele que já fez e para dar uma chance àquele que não se preparou, que continue preparando-se para poder acompanhar os demais. É complicado porque muitos professores trabalham em mais de um lugar, tem muitos alunos, tem turmas grandes, fazer essa gestão da personalização, adaptar-se a cada um. A metodologia ativa também tem muito a ver com a ideia de acompanhar cada aluno e de trabalhar em pequenos grupos. Tem faculdades que eu vejo que colocam turmas com 90, 100 alunos, e agora com o digital juntaram várias turmas numa mesma plataforma, e a gente quer que eles trabalhem que o professor acompanhe cada um, não é fácil. Então, conhecer os estudantes, acompanhá-los, quando você tem tantos alunos, não é simples. Tem muitos alunos também que sempre acontece, não só agora, desde que eu era pequeno, isso, alunos que mochila, que os colegas têm que carregar nas costas, que nunca participam de verdade nas coisas, que são um peso. Isso, a gente sabe que isso são questões. E como trabalhar essa integração com a comunidade, com projetos reais, fazer
fazer essa interface, como eu vejo algumas universidades que têm uma política de atrair a todas as organizações do entorno para que apresentem seus projetos, seus problemas, e isso seja visto com os seus coordenadores de cada área para desenhar esses projetos. Isso faz sentido. E como fazer metodologias ativas com uma avaliação que seja para a aprendizagem, uma avaliação que não seja punitiva, nem cause medo, sino que realmente seja uma avaliação diagnóstica o tempo todo, com feedback contínuo, acompanhamento, calibragem e, ao mesmo tempo, processual, em que o aluno vai desenhando o seu portfólio, ele vai mostrando seus projetos. Algumas instituições começam, ainda muito timidamente, mas começam os alunos que quiserem, eles vão divulgando seus projetos, vão criando um portfólio e colocam na plataforma da faculdade ou da universidade que projetos eles estão fazendo. Então, enquanto ainda são estudantes, eles estão mostrando para os seus futuros empregadores, ou talvez empregadores no presente, os projetos que ele é capaz de fazer porque já fez, e isso vai tornando visível o que ele aprendeu. Não valem só para uma nota, valem também para mostrar a sua capacidade de empreender. Não vou ter muito tempo de ampliar, mas desde 2014 que eu acompanho, por exemplo, as escolas públicas Summit, e aí vocês têm as metodologias ativas trabalhando baseadas em projetos. Eles têm um ensino híbrido, quer dizer, o aluno tem uma parte em que ele faz seu itinerário personalizado, tem uma plataforma adaptativa. Isso já estamos falando de 6, 7 anos atrás, que eles têm um desenho bastante interessante de trabalhar. Os professores trabalham 2 ou 3 entre si, desenham projetos integrados, e eles têm também um mentor que orienta um pouco o seu projeto pessoal, o projeto de vida. Então, são escolas que estão lá na Califórnia, também no estado de Washington, lá no Pacífico, e que tem bastantes parcerias, e que aí, se vocês tiverem depois interesse, tem alguns vídeos que mostram um pouco como é esse redesenho do dia dessas escolas, um pouco a proposta pedagógica, o uso de metodologias. Está em inglês, mas com legendas, vocês podem pôr, e é bem interessante, um exemplo de escolas que vale a pena acompanhar. Aqui também, na educação básica, tem umas escolas novas que vocês talvez não ouviram falar, porque surgiram há 2 anos e meio, escolas Hub, são escolas, 2 em Juiz de Fora, uma em Porto Alegre, escolas bilíngues, de um custo mais acessível do que algumas bilíngues que eu conheço, aqui pelo menos em São Paulo, onde eu moro, e trabalham por projetos. Então, escolas, e não é sala de aula, são ambientes muito ricos de aprendizagem, trabalham com alguns projetos que são grupais, e há projetos que são depois pessoais. Então, a escola por projetos, desde a educação infantil, é interessante. São essas escolas que são novas, acabam de receber um aporte de $50 milhões para se multiplicar em várias cidades do Brasil, o que significa que fazem muito sentido. São escolas que trazem propostas de escolas por projetos, para que a criança aprenda desde pequeno de forma criativa. Alguns caminhos, um pouco para finalizar e para abrir aqui para o debate, para que as metodologias ativas eles tenham impacto. Primeiro, descobrir, apoiar e valorizar os bons profissionais na gestão, na coordenação, na docência, buscar o apoio de alguns estudantes também, criar um núcleo de apoio dos estudantes,
e também um pouco das famílias, no caso da educação básica. Então, a Ativa é integrar esses vários segmentos para que trabalhem um pouco mais juntos. A metodologias ativas hoje tem muitos workshops, tem muitos materiais na internet, cursos online, tem youtubers que nos ensinam como trabalhar a aula invertida, como trabalhar por projetos, mas os professores, além de fazer esses workshops, eles precisam de um acompanhamento, de uma mentoria depois, na hora que eles vão aplicar, às vezes se perdem, ter alguém um pouco mais experiente em metodologias e em uso de tecnologias, para que tudo isso seja muito mais claro, o professor se sinta mais seguro, para tornar a aprendizagem também visível, que significa não é só fazer o projeto, é ver também as competências que vão sendo desenvolvidas, como é que o aluno vai aprendendo, comparar como é que ele estava uns meses atrás, agora, enfim, e revendo a avaliação. Outro caminho é compartilhar as melhores práticas, professores mais ativos, com tutores para aqueles que têm mais dificuldades. Então, hoje há muitas comunidades de prática, tanto no Facebook, no WhatsApp, onde vocês quiserem, no YouTube, vocês encontrarão sempre pessoas que discutem, que apresentam experiências, tem portais também que trazem essas experiências de projetos integradores, e criar também nas instituições uma equipe de inovação composta por alguns gestores, professores, alunos e pais engajados, e que eles vão desenhando em pequena escala algumas soluções para depois aplicá-las em grande escala. Eu ajudei a desenhar e coordenar esse livro, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, da Arquimedes, fruto de experiência, de olhar e discutir com professores que formam professores aqui em São Paulo, no Instituto Singularidades, e são relatos um pouco da experiência de professores. No YouTube, aí no canal Educação Transformadora, vocês me encontram também com vídeos e outras experiências que eu também trago de outros sobre metodologias ativas, modelos híbridos, educação empreendedora, a visão humanista, né? E, de novo, vocês têm aí meus contatos, pelo menos o e-mail, se vocês quiserem, e aí o blog, para que vocês possam, se quiserem, dar uma olhada nesse material e verem o que eu falei muito rapidamente, para que vocês me encontrem e possam ver esses textos com mais profundidade. Bom, gente, era um pouco essa minha primeira conversa, e eu gostaria de saber se vocês têm questões, se o pessoal acompanhou, se o meu portunhol chegou a vocês. Liana, o que você... Então, professor, conseguiram acompanhar? é uma maravilha poder te ouvir. Eu me sinto acolhida e não peixe fora d'água, porque eu estou na universidade há 5 anos, e logo quando eu entrei, a primeira coisa que eu procurei foi fazer cursos de metodologias ativas para inovar. Eu não tenho formação docente, né? Eu sou enfermeira. Então, a gente segue o processo mestrado, doutorado, faz um concurso e cai lá. E quando eu cheguei com a minha experiência com um pouco de conhecimento sobre metodologias ativas, a primeira coisa que eu encontrei foi muita resistência. E aí eu queria até, nesse caso, trazer para o senhor que a Dayana Alves, ela coloca aqui também, né, que um dos principais problemas é a mudança da mentalidade do professor, né? E esse, ao mesmo tempo, é o ponto de partida para o uso das metodologias ativas.
Ela diz também que vê muita resistência desses profissionais em querer sair da zona de conforto, e gostaria que o senhor nos contasse algumas experiências nesse sentido, e qual estratégia, melhor estratégia para adotar, né? Como chama a pessoa que vocês... Dayana. Dayana, eu concordo com você que há uma parte, eu falei, há uma parte de vocês que estão aí porque vocês devem estar fazendo ou prontos, ou, enfim, mas ao lado da gente sempre tem aqueles que resistem e há algo assim, dizer, nós temos, tanto na gestão como na docência, nós temos vários tipos de personalidades, mas eu dividiria assim em duas que respondem um pouco a formação que nós temos e um pouco a visões diferentes que temos. Na educação, nós fomos muito educados para obedecer, para fazer o certo, para arriscar pouco. Então, eu desde pequeno, há muitos anos, eu não tive educação empreendedora, não tive quase nada de criatividade no sentido de institucional. Eu fazia muito assim, o que o professor dizia, leiam isso, façam tal coisa. Então, você é meio que preparado para obedecer, e quando você vai para a sala de aula, de alguma forma, você também quer dar a resposta certa, quer fazer uma sequência didática bem previsível, começo, meio e fim, é tudo bem planejado, e isso aí atrapalha um pouco. É bom ter, não digo que não, mas há uma outra dimensão que nós temos que trabalhar dentro da nossa vida, que é de empreender, de experimentar, de ousar e de tentar trabalhar um pouco mais abertamente. Quer dizer, você planeja, mas ao mesmo tempo, se você trabalha com um projeto pode durar mais do que você imaginou, um projeto pode ter alguma nuance que um próprio estudante trouxe. Professor, podemos fazer assim? Posso trazer? Então, eu conheço fulano, e muda um pouco o projeto. Então, permitir-se, primeiro, cada um de nós sair de ser o professor que procura errar pouco para aquele que procura aprender mais criativamente e assim errar mais, é algo que cada um, você cai a ficha em algum momento. Para mim, caiu quando eu tinha 40 anos. Então, na verdade, demorei muito para perceber que fazia sentido. Hoje estou com 75. Então, quase na minha metade da vida, eu fiz de uma forma diferente, bem mais convencional, muito medroso. Quando percebi que fazia sentido, aí mudei a prática. Como é que eu faço, como é que eu vejo que mudamos a mentalidade? É quando a pessoa, cai a ficha. Como fazer que caia a ficha? Um pouco mostrando experiências, mostrando que também isso não é um bicho de 7 cabeças. Quando os alunos veem que isso traz muita relevância para eles, mostrar claramente para o outro que é porque ele está ficando para trás, quando uma cultura majoritária em algumas escolas, há escolas que estão mais avançadas, aquele professor que vai ficando para trás e tal, os próprios alunos começam a cobrar dele. Mas nós estamos ainda no Brasil numa realidade em que isso não é a maioria. Então, sabemos, é uma tendência, caminhamos, por isso falei daqueles modelos que trabalham por projetos, tem toda uma proposta mais ampla, ainda são minoria. A grande maioria das escolas trabalha muito mais conteúdo que projetos, trabalham as metodologias assim como algo pontual e não algo estrutural. Então, é através de experiências, workshops, é através também da gestão, a gestão mostrando direcionamento, valorizar aqueles que estão fazendo, destacá-los, é importante para mudar a mentalidade. Se você torna visível aquilo que está nessa instituição, olha, tais professores estão fazendo atividades muito, muito relevantes, e se a comunidade escolar apoia, os estudantes apoiam, isso se torna visível, fica compartilhado,
é valorizado. De repente você cria um canal no YouTube e isso também a escola mostra. Isso cria uma espécie de percepção também nos demais. Caramba, as coisas estão mudando, a coisa está indo por aqui, eu estou ficando para trás, eu tenho que correr, senão eu vou ficar. Então, mudar a mentalidade tem a ver com a consciência, consciência que se dá quando você percebe que isto faz mais sentido do que aquilo que você vinha fazendo. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de dar um exemplo, né, que é o meu próprio. Quando eu entrei na universidade, comecei a tentar aplicar as metodologias ativas, né, como eu disse, eu tive muita resistência dos pares, dos colegas, mas como é que eu, né, comecei a tentar criar incentivo e mostrar o meu trabalho, né? Eu criei um site para disciplina, os alunos interagiam naquele site. Depois, né, ao final da disciplina, do semestre, eu solicitava que eles fizessem apontamentos sobre como foi aquela dinâmica, né, de estar ali com aquele tipo de né, trabalho desenvolvido, né, como é que era para eles terem aquele trabalho sendo desenvolvido. Então, dessa forma, foi que eu comecei a dar visibilidade e as pessoas olharem um pouco diferente. Isso. Eu vejo que o maior problema, para mim, pelo menos na universidade, é os professores já mais velhos. Mais velhos, eu sei. Naquele problema de aposentadoria. Esses professores têm pouco tempo de trabalho pela frente e muitas vezes não são dispostos a mudar. Então, esse é um outro ponto também que eu acho importante. A gente tem que focar nos nossos amigos, né, nos nossos pares que possuam a nossa idade, que são mais novos, que estão começando na docência agora, porque esses é realmente o que vão ser despertados e vão atuar, né, dentro do perfil das metodologias ativas. Isso, destacar mais os jovens, aqueles que já têm um pouco mais de avanço neles. Então, o papel do gestor, assim, ele mostrando claramente o direcionamento, criar núcleos com esses jovens professores, assim, que tornem visíveis e que eles ajudem também aqueles que estão dispostos, assim, através de workshops ou algum tipo de mentoria, criar alguns projetos de mentoria, assim, de professores, às vezes meio que um a um, é importante fazer isso. Perfeito. Agora eu vou trazer aqui o apontamento da Jaqueline da Costa Maciel. Ela pergunta, para os professores que não têm experiência com metodologias ativas, qual a estratégia seria mais adequada ou indicada para iniciar, como ponto de partida? Como ponto de partida, comece simples, como tudo na vida. Começa simples até você dominar o complexo. Primeiro, olha, vai no YouTube e começa a olhar assim, algumas como fazer, aula invertida, quem é que faz, como é que faz, faz um pouco os passos básicos. Tivemos nesse ano e meio assim, ofertas muito amplas de como trabalhar, algumas pagas, outras gratuitas. Eu dou alguns cursos sobre metodologias ativas com tecnologias, com uma outra professora. Eu trabalho também como ensino híbrido, mas ao mesmo tempo você tem informações aí que estão na internet, muitas vezes algumas são ao vivo, outras estão disponibilizadas. Começa olhando quem já faz, um pouco como faz. Começa assim, misturando um pouco de aula invertida e trabalhar com projetos. Projeto é algo que é importante, ou problema, depende um pouco aprender também a trabalhar em grupos que nós sabemos, os professores já trabalham em grupos, mas criar algumas formas de organizar grupos com algum aplicativo digital, com alguma plataforma de apoio, isso é legal. Então, sempre ir usando uma metodologia simples com algum aplicativo simples.
Então, o Kahoot, ou um mural para postar como Padlet, ou eu falei, o Jamboard. Quer dizer, começa fazendo algumas coisas que são um pouco básicas, pede para os alunos gravarem vídeos, por exemplo, e contarem, aí você usa um aplicativo como Flipgrid, então você começa a usar isso que é um pouco, não é super avançado, é algo que é básico, mas que te dá já uma visão de, caramba, já eu posso postar, os alunos podem postar vídeos, podemos comentar entre si, isso fica visível para todos, traz uma outra mentalidade por trás. Então, a junção de metodologias com algumas tecnologias digitais, sempre que possível, isso é bastante poderoso. E a partir de agora, com essa experiência de ir para o remoto, de 1 ano e meio, ela vai ter um impacto grande nas práticas docentes a partir de agora. Com certeza. Indo para mais uma pergunta, e essa pergunta veio do Reginaldo de Oliveira, ele traz assim: esse movimento de mudanças tende a se manter ou desaparecerá no pós-pandemia? Tomara que se mantenha. Reginaldo, a história nos mostra, a gente não tem, mas olhando um pouco a história, quando você tem um período assim muito disruptivo, assim muito estranho, e estamos vivendo ainda dentro de um período extremamente diferente de como era até 1 ano e meio atrás, tudo tem consequências. Ou seja, não é que o ser humano vai mudar, o ser humano é o mesmo, não é que se ele gostava de, sei lá, gosta do encontro, o encontro vai predominar, mas também faremos encontros digitais muito mais do que antes, porque vimos a possibilidade de, como agora, um congresso, cada um está no seu lugar. Antes só pensávamos em congressos sempre presenciais, vocês se lembram? E é muito bom poder estarmos juntos. Tem outras, você ganha também em outras dimensões, networking, enfim, aquele café que a gente toma, as conversas, isso é insubstituível. Mas o custo de organizar um evento virtual e um evento físico de deslocamento, ele é inacreditável. Então, a gente vai ter na vida, daqui para frente, sempre uma mescla. Vamos ter a valorização do presencial sempre como algo fantástico, mas a relação custo-benefício vai fazer com que uma parte do que antes só fazíamos presencialmente vá ser feito também através de plataformas digitais. Então, o que aprendemos, nós vamos adaptar a outra situação, quando estivermos sem tanta pressão pela saúde, pela Covid e outras. Nós teremos um aluno assim que também ele não vai se satisfazer assim com que você fique dando aula no PowerPoint. Ele vai dizer, para ter aula no PowerPoint, grava isso, deixa no vídeo, que para isso não precisa vir para uma sala de aula. Então, uma parte dos alunos também percebeu que eles podem aprender por si mesmos, que podem aprender em grupos. Então, eu lembro de uma colega que me dizia, quando voltou agora há pouco, voltaram parcialmente para o presencial, que teve um aluno que olhava para o professor e disse: professor, o senhor era mais interessante no online do que agora no presencial, que significa, voltou a querer dar aula daquele jeito, e no online você tinha que estimular mais. Ele diz: eu preferia você no online. Então, nós vamos ter que adaptar-nos, não vai mudar tudo, nós vamos encontrar o melhor dessa mescla, mas terá consequências bastante grandes na vida, no trabalho também. A gente não vai trabalhar, dependendo, claro, da área de trabalho, mas, por exemplo, no escritório, nós vamos trabalhar alguns dias no escritório, outros dias em casa, nós vamos misturar essas possibilidades. A mesma coisa também na educação. Mas, como tudo, eu disse, há
aos grupos que estão um pouquinho mais na frente, aos docentes que estão mais na frente, os gestores que estão, as instituições que estão um pouquinho mais na vanguarda, e há uma grande... O Brasil é muito desigual e tem também uma falta também de tudo isso que fala do digital. Para uma parte dos brasileiros está muito longe ainda, a gente sabe bem, há uma desigualdade estrutural grande e falta de políticas públicas consistentes e permanentes de engajar a todos, de incluir a todos. Então, falta muito para que a gente consiga colocar em prática, por exemplo, esse modelo híbrido, assim, num país tão complexo como o nosso. Então, a gente sabe que falta muito, mas as tendências, Reginaldo, apontam para isso. Você quer ser um professor inspirador, que tem um futuro profissional, vá por aí. É metodologias ativas, é trabalhar com o uso de alguns recursos digitais, é trabalhar a dimensão humana, principalmente, é ser uma pessoa acolhedora e que tem um bom repertório. Se você sabe lidar com tudo isso, você tem um grande futuro na educação. A educação vai chamar você, quer dizer, vai oferecer oportunidades, porque você será o tipo de profissional, seja na gestão ou na docência, que o país precisa. Muito bem, professor. Agradeço as suas palavras, são inspiradoras e eu concordo com o senhor. Acho que determinadas coisas, né, que vieram com a pandemia, apesar das iniquidades e das desigualdades que existem no nosso país, elas tendem a se perpetuar, né, diante de uma nova era, né, da tecnologia que nós vivemos já há alguns anos. Nós temos um país assim, você na saúde, você tem um Einstein, um sírio-libanês em São Paulo, e você tem assim, hospitais onde às vezes a pessoa não consegue um lugar. A gente sabe da tremenda desigualdade. Uns fazem operações com robôs e em outro não tem médico para atender. O problema não está na tecnologia, está na desigualdade brutal que nós temos. Para finalizar, tem um comentário aqui da Brenda Ramos Silva, que é estimulante, né? Ela diz aqui: como aluna, senti muita dificuldade quando eu tive contato com professores de metodologias ativas, mas foi interessante. Em 2 faculdades, 7 anos de universidade, tive contato apenas com 2 pessoas que desenvolviam os métodos ativos. Brenda, é um pouco a realidade do nosso país. Alguns professores estão, assim como a Liana falou, assim, você foi tentando, viu que isso fazia sentido. Alguns colegas teus devem estar te acompanhando, então você também não se sente sozinha, mas você olha a maioria do corpo docente não está dentro do mesmo movimento. Então é um pouco triste saber que ainda falta tanto, mas de outro lado saber que estamos num movimento de transformação. A gente tem que olhar o movimento, a direção para onde que tudo aponta e antecipar-nos um pouco, não esperar que as coisas sejam cobradas, mas a gente vai tomando iniciativa. Quando eu fiz aquelas experiências e tudo isso, não era a universidade que me cobrava isso aí, era a percepção de que isso fazia sentido. Então, quando eu estava fazendo essas experimentações, no fundo, eu também ficava muito feliz, porque a aula não era algo previsível, chato, era aquela obrigação, ela era desafiadora, e isso traz traz muita vivência para você, faz que te dá significado para a tua profissão. Se você quer ser educador, professor, não pode ser só, entre aspas, um ganha-pão. Ok, tem um lado profissional, mas é um profissional que está trabalhando com pessoas, está trabalhando com transformação de mentalidade, está trabalhando... E se você não consegue isso, não consegue ajudar, é triste. Se consegue só brigar com os teus estudantes ou deixá-los passivos, é meio bobo. Então, a ideia é empreender,
é ajudar também a metodologia ativa, e termino, porque eu sei que está terminando o tempo. A metodologia ativa é fundamental para melhorar nossa percepção de vida, nossa forma de engajar nos projetos como pessoas, no nosso projeto de vida, sermos pessoas melhores, mais interessantes, mais humanas e mais realizadas, porque quem aprende ativamente, ele não só melhora as aulas, mas ela melhora sua própria vida. Então, metodologias ativas é fundamental para cada um de nós, não só para os demais, porque tornaremos nossa vida muito mais rica, interessante e humana. Muito obrigada, queria agradecer ao senhor, dizer que foi maravilhosa essa experiência. Eu saio daqui mais estimulada a continuar tentando, né, praticar no dia a dia, cada vez mais as metodologias aqui. Do simples para o complexo, né? sem ficar querer fazer tudo de uma vez e vai dar certo. Eu gostaria também de agradecer aos presentes e convido a eles que consultem ainda o cronograma do evento, vejam próximas atividades, e hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez, professor José Morro. Obrigado, Liana, obrigado a todos vocês, que continuem bem, tenham uma saúde boa e mental, física, e que empreendam sempre ao longo da vida. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.